Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Muito bom dia. Tá chegando o Atlético Corinthians, hein, gente? Quem não tá ansioso para Atlético Corinthians está completamente errado, porque vai ser um jogo muito importante pro Atlético tentar fugir do rebaixamento. E eu quero começar a pensar em 2025 logo, tá? Eu quero trazer esse sentimento que eu tenho aqui para dividir com vocês. Eu quero pensar em 2025. Eu quero pensar numa reconstrução. Eu quero pensar em o que o Atlético vai ser na próxima temporada. Eu quero pensar no que o Atlético quer ser na próxima temporada, que é algo muito importante. Mas eu espero que o Atlético ele seja um time aspirante na próxima temporada. Quando a gente traz o termo aspirante, eu acho que 100% do torcedor do Atlético vai vincular ao time sub-23, que é o time que o Atlético utilizou tanto tempo no Campeonato Paranaense para que o time principal pudesse fazer uma boa pré-temporada. E esses jogadores do time sub-23, eles eram aspirantes a uma vaga no time principal. É um termo antigo. No futebol brasileiro, há bastante tempo se usa esse termo para se referir a essa equipe mais jovem, essa equipe de transição, né? Mas quando eu falo que o Atlético tem que ser um time aspirante para 2025, eu tô falando do time sub-23 jogando o Campeonato Paranaense também. É algo que eu acho inegociável. O Atlético ele teve temporadas de sucesso muito claramente vinculadas à utilização do time sub-23. E a partir da chegada do Paulo Autuori, que também fez parte da construção desse projeto bem sucedido, pelo menos para mim, eu acredito que o retorno ele é eminente e ele é necessário. É muito claro como o Atlético poderia ter dado oportunidade para outros jogadores. É muito claro como o Atlético poderia ter se reforçado se, por exemplo, o Marcão tivesse mais oportunidades nos aspirantes. Se o Dudu tivesse mais oportunidade nos aspirantes, se o Emerson, se o Sorriso. Então hoje a gente tem muitas dúvidas sobre esses jogadores que o Campeonato Paranaense ele serve exatamente para tirar. E hoje esses reforços, querendo ou não, eles acabam fazendo falta. Mas quando eu falo que o Atlético ele tem que ser um time aspirante, eu vou muito para a semântica, eu vou muito para o significado da palavra. E eu botei aqui no Google do lado o que é um ser aspirante. Pessoa que aspira, que busca alcançar alguma coisa. E é muito complicado não ser aspirante nesse momento. Porque eu não considero que o Atlético seja um time aspirante. Nesse momento, a única inspiração que eu vejo o Atlético tendo é uma inspiração pequena, que é a inspiração de ficar na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Nas últimas temporadas, a gente teve grandes aspirações. Junto com vocês, eu aspirei, por exemplo, o título da Copa do Brasil de 2019. Quem estava aqui com a gente lembra. Junto com vocês, eu aspirei, por exemplo, o título da Sul-Americana de 21. Eu aspirei o vice-campeonato da Copa do Brasil de 21. Mas a gente, até o último jogo, acreditou no título. Com vocês, eu acreditei e muito, eu aspirei muito o título da Libertadores de 22. E tantos outros momentos que o Atlético permitiu que a gente sonhasse. Em tantos outros momentos que o Atlético permitiu que os títulos fossem a nossa principal mira. Nesse momento, não é mais. Nesse momento, volto a dizer, é muito pequeno se basear numa fuga contra o rebaixamento para tentar falar que a gente tem uma grande inspiração. A gente não tem uma grande inspiração. Então, da mesma maneira que a gente tem os garotos do time sub-23 aspirando uma chance na equipe principal, eu quero que o Atlético aspire por títulos. Porque esse clube ele é muito ambicioso, ou pelo menos deveria ser muito ambicioso. Foi um clube que traçou um caminho muito longo dentro de uma ideia, e essa ideia ela não pode ficar pelo caminho por erros administrativos, por erros na gestão do futebol. Então essa reta final de temporada, ela é muito importante para a gente poder reconstruir para a temporada que vem. A gente vai para o confronto contra o Corinthians sendo um time que dá. E eu não acho que o Atlético ele tem que ser o time que dá. Eu acho que o Atlético tem que ser o time que ele quer ser. Isso talvez seja o que mais me machuque. Ah, mas a gente vai fazer uma retranca contra o Corinthians para tentar tirar um ponto. Não. Não ter uma ideia de jogo, não ter uma identidade, não ter um plano para chegar no objetivo final é algo que me machuca. Porque fica muito claro que o Lúcio está tentando, dentro
de tantas limitações e de tantos desvios de caminho, fazer o que é possível nesse momento, como alguns membros da diretoria do clube falam, conter riscos, conter danos, para depois, na temporada que vem, o Atlético ele poder ambicionar de maneira um pouco mais concreta. E é esperando essas ambições que eu espero do fundo do coração que o Atlético ele consiga somar esses pontos finais na temporada, que são os pontos que separam o time da permanência na primeira divisão. A permanência na primeira divisão não deveria ser nenhuma inspiração. Deveria ser uma obrigação. Deveria ser algo que a gente não deveria nem estar debatendo. Deveria ser algo que, naturalmente, o Atlético ele nos entregasse. Ah, Thiago, mas outros times grandes caem. Mas não é um processo legal. Ou não é parte do processo que eu acredito que o Atlético ele tem que passar. E não é parte do processo que o Atlético tem que passar para se reconstruir. O Atlético ele sabe que, independente de ficar ou não na primeira divisão, muita coisa tem que mudar no clube. A permanência na primeira divisão ela não pode ser um carimbo, um sinal que as coisas estão certas. Muito pelo contrário. Volto a dizer, só da gente estar pensando no risco de queda significa muito claramente que as coisas não estão certas. E as nossas aspirações, de alguma maneira, elas precisam voltar. Elas precisam voltar de maneira concreta. O Atlético, não sei se num primeiro momento, mas um Atlético buscando, com o passar das temporadas, e quem sabe com a chegada de um investidor, ou com o clube voltando a acertar no planejamento do futebol, que a Copa do Brasil, a Copa Sul-Americana, a Copa Libertadores, voltem a ser não um sonho distante, muito pelo contrário, um sonho próximo. Um sonho que o Atlético nos permita sonhar. Aspirar, eu acho que faz parte do futebol da maneira mais bonita, da maneira mais lúdica que o esporte nos proporciona. Se a gente não puder sonhar no futebol, a gente vai sonhar onde? A vida ela já é tão dura com a gente, a vida ela já é tão, assim, em alguns momentos até malvada com a gente. O futebol ele nos permite que nossa cabeça vá longe. Quando o Atlético entrar em campo contra o Corinthians e Itaquera, o Atlético não vai estar entrando em campo por um grande sonho ou por um grande desejo na temporada. Mas o Atlético ele vai estar entrando em campo pelo direito de poder voltar a sonhar a curto prazo. Porque caindo ou não, eu acredito que o Atlético ele vai voltar a sonhar. Caindo ou não, eu acredito que o Atlético vai voltar a disputar títulos. Mas eu quero que esse intervalo ele seja o mínimo possível, porque eu acho que o Atlético ele tá sentindo, de alguma maneira ele tá sentindo uma temporada que era para ser uma temporada tão promissora, que era para ser uma temporada tão gostosa de se vivenciar, uma temporada amarga, uma temporada desgastante. E é a partir disso que eu espero que o Atlético mude. Se tudo que aconteceu essa temporada não for uma motivação suficiente para o Atlético mudar, aí eu tenho uma péssima notícia para vocês. Então, assim, pelo direito de mudar, pelo direito de fazer diferente, pelo direito de voltar a sonhar, pelo direito de entender que a briga pelo rebaixamento não é a briga do Atlético. E ela não pode ser, e o clube não pode aceitar isso. Que as aspirações, elas voltam. Que as brigas por títulos, elas voltam. Que um Atlético que revela, um Atlético que descobre grandes talentos, ele não morra. Eu tô muito ansioso para a temporada acabar. Porque eu quero que a temporada acabe amanhã, se fosse possível e óbvio o Atlético permanecendo na primeira divisão. Mas ao mesmo tempo que eu tô extremamente ansioso para a temporada acabar, eu tô muito ansioso para a próxima temporada recomeçar. E a próxima temporada recomeçando, as aspirações elas voltam tudo de novo. E se Deus quiser, voltam junto ao time de aspirantes. Valeu, pessoal. Tamo junto. É nóis. Forte abraço.